Oi, pessoal, tudo bem? Eu estou aqui porque eu quero falar para vocês da importância da geografia para nós entendermos o mundo em que vivemos. Só lembrando, aí, geografia é a ciência que tem por objetivo o estudo da superfície terrestre e a distribuição espacial dos fenômenos significativos na paisagem. Também estuda a relação recíproca entre o homem e o meio ambiente. Talvez você não tenha percebido o quanto a geografia é importante para que nós possamos entender o mundo em que vivemos. Primeiro, vivemos num mundo globalizado, onde existem relações econômicas, relações sociais, relações culturais o tempo todo. Mas será que a gente para pensar que desde a hora do momento em que nós acordamos, nós estamos inseridos aí nessa questão da geografia? Aliás, né? Nós perguntamos: onde nós nascemos? Em qual país? Em qual cidade? Em qual continente? Vamos lá, vamos pensar então. Nós moramos. E aí? Você? Você mora em qual país? Você mora em qual estado? Você mora em qual município? Você mora em qual bairro? Você mora em qual rua? Qual a localização? Aliás, quando você usa um aplicativo e você, assim como um aplicativo como um Uber, você precisa colocar ali a localização onde você está e a localização aonde você o local onde você vai. Você precisa lidar com localização o tempo todo. Se você vai se deslocar com um transporte público, qual o itinerário que esse ônibus fará? Então a gente fica pensando que a localização ela é necessária o tempo todo. E se você estivesse numa cidade como a cidade de São Paulo, você saberia se organizar? Você saberia qual o trem? Você saberia qual o metrô? Você sabe como se organizar? Veja como a questão da localização ela é extremamente importante o tempo todo. Mas a geografia não pararia por aí. Nós poderíamos pensar também: qual a origem da sua família? Nós temos ali pessoas que são indígenas? Nós temos ali pessoas que são descendentes de europeus? Nós temos ali pessoas que são descendentes de africanos? Então, quer dizer, mesmo olhando lá para a sua família, você acaba percebendo que você vai ter que usar a geografia para que você possa localizar, para que você tenha uma dimensão maior de onde, de que lugar partiu as pessoas que hoje, que os descendentes da sua família, né? Se você fizesse uma árvore genealógica, mas que a essa árvore genealógica você acrescentasse o dado geográfico, você veria de onde se deslocaram as pessoas até chegar em você, na cidade onde você está. E você perceberia qual foi a rota, né? Quais foram os motivos que fizeram eles chegar aqui, de onde se deslocaram. Mas a geografia não para de te ajudar o tempo todo. A geografia a todo momento vai ser o quê? Vai ser uma auxiliar ali do dia a dia. Por exemplo, você precisa escolher um vestuário. Então, para você ir ou à escola, ou você ir ao trabalho, ou você ir a um passeio. E aí você teria recorrer ao quê? Você olharia a variação do dia e você olharia ali a questão como está o tempo. Mas também você pode buscar um vestuário. E aí você está buscando um vestuário que seja para determinada estação. Você também pode verificar qual o clima de determinado local. Aliás, se você usar um pouquinho da sua memória, você vai se lembrar do tempo que nas séries iniciais, ali no período de alfabetização e alguns anos nesse período de alfabetização, você fazia uma anotação no seu caderno. Você colocava assim: hoje o dia ele está ensolarado. Outras vezes você colocava que o dia estava chuvoso, outros que o dia está nublado. Enfim, depois você vai aprender que essa questão do dia, né, do dia e da noite tem a ver com o movimento de rotação.
Mas também foi muita alegria quando você aprendeu sobre as 4 estações do ano, sobre a primavera, sobre o verão, sobre o outono, o inverno, as características dessas estações. E aí você também aprendeu o quê? O movimento de translação. Mas não parou por aí os aprendizados e o quanto a geografia tinha para ensinar para você. Você foi ali e você verificou o quê? Um aprendizado referente à questão dos relevos. E aí você aprendeu sobre os planaltos, você aprendeu sobre as planícies, você aprendeu sobre as montanhas, você aprendeu sobre a questão das depressões. E aí você acabou entendendo por quê. Quando alguém está com, vamos dizer assim, para baixo, né? Quando alguém está triste, você usa aquela expressão porque a pessoa está deprê, né? Ela está para baixo. Enfim, a gente cresce, mas a geografia não abandona a gente, não. A gente vai aprendendo mais coisas. E como eu disse para você, o nosso pensar a respeito da geografia continua interagindo o tempo todo. Pois aí chega um período em que nós gostamos de várias bandas, de várias músicas. Às vezes essas bandas, essas músicas, elas são nacionais, só que muitas vezes não são do estado ou da região que eu gosto. E eu vou aprendendo que no nosso país existem o quê? Muitas tradições culturais. E dentre essas tradições culturais, algumas estão no norte do país, algumas são do nordeste, algumas são do centro-oeste, algumas são do sudeste, mas não são do estado onde estamos. Às vezes algumas são da região sul. Mas às vezes também algumas bandas, algumas músicas favoritas, elas são de outros países. E aí a gente vai atrás, né, buscando ali. Mas nem sempre as pessoas também são muito fãs de música, mas sempre tem outras coisas. Tem os filmes, tem as séries, tem as marcas de camisetas, as marcas de agasalhos, enfim, os muitos times e os muitos campeonatos, sejam eles de futebol, sejam eles de basquete, sejam de vôlei, que estão aí ao redor do mundo. E aí a gente vê quanto é necessário a gente saber lidar com essa questão da geografia, o quanto ela nos ajuda. E aí, e o que dizer então da questão das atualidades? Quando nós falamos, né, o que está acontecendo no mundo, como somos curiosos a respeito disso. E muitas vezes a gente ouve relatos, seja pela internet, seja pela televisão aberta ou qualquer outro tipo de meio de comunicação. Nós vemos falar muitas vezes da intolerância religiosa e muitas vezes isso está ligado a alguns fanáticos, alguns grupos fanáticos, né, que se escondem através de uma religião, como, por exemplo, muitas vezes escutamos falar de grupos, né, que células terroristas aí que utilizam muitas vezes da religião islâmica, utilizam dessa questão da intolerância religiosa. Nós também muito atual quando nós falamos a respeito, por exemplo, do coronavírus. E aí nós temos a sua origem lá no continente asiático, mas nós temos a sua origem lá no país, na China. Quando ouvimos também de terremotos que poderia ser na Turquia, quando nós falamos a respeito de uma tsunami, de uma grande onda lá pelo sudeste asiático. Quando nós também percorremos o quê? A fome, o cenário da fome mundial, né? O mapa da fome mundial, quando nós passamos pelo continente africano, ou quando nós também falamos de percorrer o mapa da fome aqui no nosso país. Enfim, os nossos olhos aí estão buscando essas referências em quais lugares do mundo, quando mesmo num discurso presidencial são citados organizações internacionais, instituições. Então tudo isso faz com que a gente acabe percebendo o quanto a geografia ela é extremamente importante para o entendimento do mundo. Tá bom? Até mais. Tchau, tchau.